Os números reais x e y são soluções do sistema 2 log na base 2 de x menos log na base 2 de y menos 1 igual a 1, log na base 2 de x mais 4 menos meio log na base 2 de y igual a 2. Então, 7 raiz de y menos x vale, ele coloca as alternativas aqui, então depois a vinheta, resolução. Galerinha, essa questão é uma questão de log, é um sistema de equações de log. Logo de cara, você já vai ter que ter visto a aula de propriedades do log do canal. Quem já assistiu a aula de propriedades do log do canal do Taif já sabe muito bem o que a gente vai fazer aqui. Dá uma assistida nessa aula antes de começar essa questão aqui. Para começar a resolver essa questão, a gente precisa fazer umas considerações. Que considerações? A gente tem os logaritmandos. Quem são os logaritmandos? São os valores que o 2 elevado a alguma coisa dá esse resultado aqui. Primeira bolinha verde se refere a esse x aqui. Esse x a gente sabe que ele é um valor necessariamente positivo. Ele não vai ser zero, porque nenhum número elevando 2 vai ser zero. Pode tentar, você pode colocar 2 a menos infinito, 2 ao quadrado, 2 a décima, 2 a qualquer coisa, nunca vai dar zero e nunca vai dar negativo. Portanto, esse x aqui tem que ser maior do que zero. A gente precisa primeiro estabelecer as condições de existência, estabelecer quais são as regras do jogo. Por exemplo, nós temos outro logaritmando aqui, que é o y-1. Esse y-1, ele também é um valor maior do que zero. Portanto, esse segundo verde, que se refere ao y, a gente vai passar esse menos 1 para o outro lado, então vai ficar y maior do que 1. É outra condição. Vamos fazer esse outro verdinho, esse x mais 4, ele também vai ser um valor positivo, só que esse 4 vai passar para o outro lado, vai ficar x maior do que menos 4. Esses carinhas aqui são as condições de existência, então tem que acontecer isso, e tem que acontecer isso, e tem que acontecer isso. Portanto, prevalece o x maior do que zero, porque se a gente estabelece que o x é maior que zero, ele automaticamente vai ser maior do que menos 4. Por último, verdinho, aqui a gente tem um y, ele precisa ser maior do que zero, só que a gente já tinha falado que o y tinha que ser maior que 1. Então, prevalece, galera, as seguintes afirmativas. O x tem que ser maior do que zero, tá? Isso é uma condição necessária para a resolução do problema, e que o y também tem que ser maior do que 1. Qualquer resultado que fugir a isso, então tá errado o problema. Ou não é solução da equação, porque é um absurdo você ter logaritmandos negativos ou até zero. Para limpar aqui, coloquei aqui então as nossas condições de existência para que a brincadeira que a gente for fazer de propriedades log seja verdadeira. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu tô vendo que tem log na base 2, log na base 2, log na base 2, log na base 2. Beleza. Então esse 1 eu vou colocar no log na base 2. Vocês já vão entender por quê, tá, galera? Como tudo tá na base 2, então é conveniente nós colocarmos e nós transformarmos o 1 como sendo log na base 2 de 2. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. É a regra redondinha. E esse 2, galera, esse 2 vai ser log na base 2 de 4. Porque 2 elevado a 2 dá 4, a regra redondinha de novo. O que mais eu estou observando? Eu estou observando esse sinal de menos, que é subtração de logs. Subtração de logs, subtração de expoentes. A subtração de expoentes acontece na divisão. Mas antes de fazer a divisão, eu vou pegar esse 2 e eu vou passar para cá destombando. Portanto, vai ficar log na base 2 de x ao quadrado. Esse 2 tanto faz eu colocar aqui ou aqui. Esse meio também vou destombar e ele vai vir para cá no expoente do logaritmando y elevado a meio. Ah, y pode ser elevado a meio? Y elevado a meio a gente sabe que é a raiz quadrada de y e não pode ser um valor negativo, porque não existe para os números reais. Ele falou que x e y são números reais, então, portanto, como o y é maior do que 1, então não tem problema elevado a meio aqui. Já foram duas propriedades da aula de propriedade do log. Ah, não assisti ainda? Para de perder tempo e vá assistir aquela aula de propriedades do log. Eu vou aplicar uma segunda propriedade. Nós temos subtração de log, subtração de log, subtração de expoentes, portanto a divisão. Divisão do que, galera? Dos resultados x ao quadrado dividido por y menos 1. X ao quadrado é o resultado do primeiro log dividido porque é menos y menos 1, que é o resultado do segundo log. E aqui embaixo eu vou fazer também. Vai ficar x mais 4 na parte de cima
cima, y elevado a meio na parte de baixo, tudo na mesma base. Divisão de potências de mesma base, subtrai-se os expoentes, o expoente no caso é o log. E isso, portanto, vai ser log na base 2 de 2, na equação de cima, e aqui na equação de baixo vai ser igual a log na base 2 de 4. Então aplicamos mais uma propriedade do log e continuar resolvendo agora esse sistema aqui, porque isso implica isso. Só pra gente ficar mais tranquilo, esse y elevado a meio também é raiz quadrada de y. Ora! Vamos pensar o seguinte: 2 não é igual a 2. 2 é igual a 2. E esse número aqui de cima que tá levando esse 2 aqui não é igual a esse número aqui que tá levando 2. Portanto, galerinha, o que a gente pode fazer? Aplicar aquela propriedade da aula de propriedade do log que diz o seguinte: 2 elevado a log na base 2 de uma bagaça é a própria bagaça. E aqui embaixo é a mesma coisa. E isso daqui, galera, ele vai ser igual a isso, e isso daqui vai ser igual a isso. Portanto, x ao quadrado sobre y menos 1 vai ser igual a 2, e x mais 4 sobre raiz quadrada de x vai ser igual a 4. O que nós precisamos fazer, finalmente, é resolver este sistema aqui. Note que as restrições de domínio que a gente fez no começo da resolução, elas atendem também à resolução desse sistema, porque a gente sabe que o 1 não pode ser por valor do y, mas não tem problema, porque a gente já estabeleceu que y é um valor maior que 1, e também não pode ser um valor negativo, e não vai ser porque o y já é maior do que 1. Daí, se a gente for multiplicar em cruz, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 2 vezes y menos 1, portanto 2y menos 2, porque a gente vai fazer uma distributiva aqui, e multiplicando em cruz aqui também, nós temos que 4 raiz quadrada de y vai ser igual a x mais 4. Vocês estão enxergando a luz do final do túnel? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos isolar esse y. Nós vamos mandar esse 2 por outro lado. Vai ficar x ao quadrado mais 2. E isso vai ser igual a 2y. Só que o 2 eu vou passar dividindo. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais 2. Tudo isso dividido por 2 é o valor do y. E a equação de baixo? Bom, a equação de baixo vai levar todo mundo ao quadrado. Esse 4 vai ficar 16 e esse raiz de y vai ficar y, porque a gente elevou ao quadrado. Portanto, vai ficar 16y desse lado da equação. Do outro lado da equação, a gente vai elevar ao quadrado também. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o 4 vezes x, portanto, mais 8x, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado do 4. O quadrado do 4 costuma dar 16. Agora, galera, eu vou substituir baliufas por bolhufas. Eu vou substituir onde tem y, vou substituir onde tem y aqui. Então, esse 2 simplifica com 16, a gente sabe que vai ficar 8. O 8, ele vai multiplicar o x ao quadrado mais 2, que é esse carinha aqui de cima. E aí, a gente sabe que esse carinha aqui vai estar tudo entre parênteses, e isso vai ser igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Eu simplesmente substituí esse y que eu isolei aqui, e a gente simplificou esse 2 com 16, vai ficar 8 vezes esse cara aqui. Aplicando a distributiva, 8 vezes x ao quadrado é 8x ao quadrado, e 8 vezes 2 costuma dar 16. E ora, tem 16 aqui, tem 16 aqui. Nós podemos apagar dos dois lados da balança. Portanto, 8x ao quadrado é x ao quadrado mais 8x. Em outras palavras, esse x ao quadrado ele passa para o outro lado, vai ficar menos x ao quadrado, com 8x ao quadrado vai ficar 7x ao quadrado, e esse mais 8x fica menos 8x passando para o outro lado, e tudo isso vai ser igual a zero. Você pode aplicar um Bhaskara aqui e determinar os valores de x. Porém, entretanto, todavia, o que nós podemos fazer é colocar o x em evidência. Vai ficar 7 vezes o x menos 8, que é exatamente o processo inverso da distributiva, para a gente obter essa expressão. X que multiplica 7x menos 8 vai ser igual a zero. E para que essa multiplicação, esse produto aqui de dois números, esse número x que multiplica 7x menos 8 dar zero, então só pode ser duas coisas. Ou esse x ele vai ser igual a zero, e galera, esse resultado ele não convém, ele está fora do domínio. Então a gente deve dizer que o 7x menos 8 é igual a zero, galera. E esse
esse menos 8 ele passa pro outro lado, vai ficar mais 8. E esse 7 ele passa pro outro lado dividindo, vai ficar 8 sobre 7. Então, portanto, 8 sobre 7 é o valor do x, que também obedece à restrição do domínio da condição de existência. O x tem que ser valor positivo, deu valor positivo, tá tudo ok. Ora. Então a gente vai poder substituir aqui logo já o valor do x aqui, 8 sétimos. Que é o valor que a gente encontrou pro x. Falta descobrir o valor do y. Só que, galera, para descobrir o valor do y, eu vou pegar esse valor do x e vou substituir aqui. Portanto, quanto vai valer o y? O y vai ser 8 sétimos ao quadrado, e 8 sétimos ao quadrado é 64 sobre 49, mais 2 dividido por 2. Ah, esse 2 não simplificou? Simplificou na hora de substituir, mas o y, de fato, é x ao quadrado mais 2 sobre 2. Vai ser o quadrado desse cara, que é 64 sobre 49, mais 2 sobre 2. Aqui o mínimo vai ser 49. 49 dividido por 1 vai dar 49. Vezes 2 costuma dar 98. 64 com 98 costuma dar 162. 162 dividido por 2 é 81. Portanto, galera, o valor do y é 81 sobre 49. 81 sobre 49 é um valor maior do que 1. Tanto o valor do x como o valor do y respeitam as restrições de domínio. A gente vai poder substituir, então, aqui o y por raiz de 81 sobre 49. E raiz de 81 sobre 49, a gente sabe que isso vai dar 9 sobre 7. Nós podemos já dizer essa multiplicação de 7 vezes 9 sobre 7 menos 8 sobre 7 é a mesma coisa que 7 vezes 1 sobre 7. E 7 vezes 1 sobre 7 costuma dar 1, que é o valor da alternativa D da questão 34 da FUVEST 2008, da primeira fase. É uma questão de equação logarítmica, é uma questão de sistema de equação logarítmica. E quantas propriedades a gente usou? Vamos enumerar, vai. A gente usou a propriedade da definição de log, a gente usou a propriedade do tombo, a gente usou a propriedade da subtração de logs, a gente usou a propriedade da potência de logs, finalmente a gente usou essa igualdade, né, para resolver o sistema. Aqui já é outro assunto, já virou uma resolução de um sistema de equação de segundo grau, então vamos colocar o assunto 5, e depois a gente tem aqui a resolução da equação do segundo grau, é assunto 6, e aí termina a questão substituindo os valores aqui. Vamos falar que isso daqui é um assunto 7? Não, né? Vamos falar que isso daqui é só você encontrar os valores e substituir aqui. Claro, vamos falar que a própria condição de existência é um assunto de restrição de domínio. Vamos falar que é um assunto 8 e vamos falar que aqui é o assunto 7, vai. Já que deu 7 certinho, 7 com 7, e aqui vai ser o assunto 8. Tão importante quanto saber aplicar os logs, as propriedades, resolver aqui um sistema, uma equação do segundo grau, galera, definir as condições da restrição de domínio, tá? As condições de existência. Se o resultado que você achar não tá nesse intervalo, então esquece, não tá certo. Você precisa definir as regras do jogo. É você que precisa definir as regras do jogo. Não é nem a FUVEST que vai falar, não, pode usar isso daqui ou não. Você que tem que saber o que tem que ser ou o que não pode ser. É uma questão da FUVEST, tá? É uma questão que tem 8 assuntos e ele colocou aí 3 linhas de pergunta. Uma linha que tem o português ali, outra linha é exatamente o enunciado aqui na forma matemática, e a outra linha é a pergunta. Isso daqui vale, ele coloca as alternativas. Se você assistiu até aqui e não está inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho, galera, inscreva-se, por favor, curte essa página, curte esse vídeo também lá no Facebook, curte nosso canal, divulga para todo mundo, dá essa força pra gente, galera, por favor. Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, é isso aí, falou!